Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 5 e 7 a 9. Antes de liberar essa palavra sobre sua vida, me deixe contar uma história que eu tenho certeza absoluta que eu já te contei. Mas talvez você esqueceu, então eu vou contar de novo. E enquanto eu conto a mesma história que você já ouviu, você faz de conta que é surpresa, viu, Nando? Faz favor, faz de conta que é surpresa e aprende tudo de novo. Essa história de um radialista que resolveu fazer uma campanha numa rádio para ouvir a opinião dos ouvintes sobre o papel da igreja. E aí uma carta chegou que causou polêmica. Naquela carta, um homem já idoso dizia que durante 30 anos ele frequentou a mesma igreja. Durante 30 anos ele ouviu sermões todo domingo. E ele disse: hoje eu olho para trás e penso que eu perdi o meu tempo. Porque depois de 30 anos escutando sermões todo domingo, eu não consigo me lembrar, dizia ele, de nenhum dos sermões que eu já ouvi durante esses 30 anos. E agora que eu estou contando isso, estou pensando que talvez ele tinha Alzheimer. Mas eu não sei, a história não conta essa parte. Mas o fato é que a carta desse indivíduo que diz para todos numa rádio que não vale a pena escutar sermões, ativou uma discussão e começou a chegar cada vez mais cartas dizendo alguma coisa muito parecida e discutindo, mais ou menos concordando com aquela primeira carta que dizia que depois de anos escutando sermões ele não se lembrava de nada. Então o sentimento dele era de que era como se ele tivesse feito um curso de 30 anos e no final do curso ele não aprendeu nada. E depois de muitas discussões, finalmente chegou uma carta que salvou a pátria. Nessa última carta que botou um ponto no assunto, que eu estou imaginando que deve ter sido uma pessoa de temperamento S que escreveu, porque os S são assim, eles deixam todo mundo falar e todo mundo vai falando, que no final ele bota uma frase que acaba com a conversa. Eu estou imaginando que essa carta foi escrita por um S, e na carta o indivíduo disse assim: eu também, faz 30 anos, essa semana, que eu venho comendo todos os dias as refeições que a minha esposa prepara para mim. Não teve um dia em que eu perdi as refeições da minha esposa por 30 anos. E para falar a verdade, eu não consigo me lembrar da maioria absoluta das refeições que eu comi por 30 anos. Mas mesmo assim, não me lembrando de nenhuma daquelas refeições, eu tenho certeza absoluta que eu só estou vivo, porque fui sustentado por aquelas refeições das quais eu não me lembro. E ele seguiu na carta dele dizendo: assim também, as pregações que eu não me lembro, eu não preciso me lembrar delas para que elas tenham feito um efeito grandioso e sustentador na minha vida. Eu tenho certeza absoluta que a minha vida espiritual só está de pé porque eu venho me alimentando de um conteúdo espiritual através da palavra de Deus. Se você já me escutou contar essa história, faz de conta que é surpresa para você, que você está ouvindo pela primeira vez. Mas eu estou interessado mesmo na moral da história. E a moral da história é que a razão por que nós nos debruçamos na palavra de Deus, a razão por que nós nos abrimos para que a palavra de Deus fale conosco, é porque o apóstolo Paulo disse que a palavra é viva e eficaz. Viva no sentido de que ela contém energia divina nela, e quando eu me exponho à palavra, essa energia divina entra em mim e me vivifica, produzindo vida no meu espírito. E sem isso, a gente vai morrendo e secando aos poucos. A mentalidade grega
que é basicamente a mentalidade ocidental. O Ocidente pensa grego. E hoje o planeta inteiro pensa grego. A mentalidade grega olha para a palavra de Deus sempre com um viés filosófico, com um viés racional. O pensamento grego é de sempre olhar para a palavra e destrinchar suas simbologias e encher a mente de conhecimento. É da mentalidade grega que vem a palavra teologia, é da mentalidade grega que vem a palavra hermenêutica, mas o apóstolo Paulo disse que os gregos buscam sabedoria, mas os judeus buscam sinais sobrenaturais. E eu quero te contar isso. Sim, não tem jeito. Nós nascemos numa cultura que pensa grego. Então não tem jeito para você evitar isso. Mas eu quero desafiar você a, diante da palavra de Deus, construir uma postura sobrenatural, uma postura mística, uma postura de encarar a palavra de Deus como alguma coisa a mais do que apenas como algo que vai falar com a sua cabeça. Eu quero desafiar você a entender que enquanto você se expõe à palavra, a palavra de Deus derrama vida dentro de você. E muitas vezes a sua cabeça nem entendeu do que estava falando direito, mas a palavra entra em você e te muda, e te alimenta e te sustenta. Por que eu estou te contando isso? Porque a cultura grega nos viciou a buscar poesia, filosofia, consolo, agrado emocional na palavra. E sim, a palavra tem tudo isso. Mas essa não é a maior função da palavra de Deus. A maior função da pregação não é entreter você, embora ela entretenha, se for isso que você estiver buscando. Mas não é a maior função. A maior função da palavra de Deus é derramar vida em você. E para isso, você precisa de uma postura espiritual, de uma postura que encara como devoção, como culto a uma divindade, esse momento de estar diante da palavra. O nosso Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o nosso Deus que se revelou em Jesus na cruz, ele fala conosco através da sua palavra. E quando ele fala, a verdade que é derramada, ela passa para além da cabeça, para além da mente e entra no espírito. Então escuta essa palavra de Deus com essa mentalidade, com esse coração aberto. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5. Eu quero ler o versículo 5, pular para o versículo 7, 8 e 9. Pastor, por que você não vai ler o 6 para ganhar tempo? Mas você pode ler, tá bom? 1 Pedro 5. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, aos soberbos, mas Ele concede graça àqueles que são humildes. Diga assim: orgulhoso e soberbo não pode. Vou te dar uma segunda chance, porque eu te peguei de surpresa. Você nunca imaginou que eu ia te pedir para falar alguma coisa durante o culto, não é? Então, agora que você está preparado, ensaiou, diga assim: orgulhoso e soberbo não pode. Joia, versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Diga: ansiedade também não pode. O versículo 8 diz assim: sede sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, versículo 9, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm ao redor de todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Diga assim: comparação e inveja também não pode. Eu falei para você no versículo 5 sobre orgulho e soberba. Eu falei para você no versículo 7 sobre ansiedade. E no versículo 9 eu falei para você sobre comparação e inveja.
E eu preciso explicar o versículo 9, porque o versículo 9 não está muito claro que ele está falando de comparação e inveja. O versículo 9 fala de comparação e inveja, quando ele diz assim: no meio do seu sofrimento, no meio da sua guerra, lembra que os seus irmãos ao redor do mundo estão passando pela mesma coisa. O que Pedro quer dizer com isso? Ele quer dizer que quando nós estamos sofrendo, um dos venenos capazes de nos embriagar é o veneno que diz assim: eu estou aqui sofrendo, e tem gente por aí que merecia estar sofrendo e não está. Sabe quando a polícia prende alguém, as pessoas dizem assim: só prende o cidadão de bem. O bandido sem vergonha, o mau caráter mesmo, está por aí solto. Esse padrão humano de se comparar quando sofre, quando o sofrimento bate na porta dos seres humanos, em geral, eles sofrem muito mais olhando para o outro que não está sofrendo do que olhando para o próprio sofrimento dele. Não é nem tanto o sofrer dele que faz mal, é muito mais o não sofrer do outro, embora ele não tenha a menor ideia de se o outro está sofrendo realmente ou não. Ele só prefere acreditar na injustiça e ele prefere acreditar que o outro não está sofrendo. Agora que você entendeu que o versículo 9 está falando de comparação e inveja, eu posso te falar sobre o restante do texto. Aliás, voltando à comparação e inveja, eu quero te contar que comparação é a mãe da inveja. A inveja sempre surge a partir da comparação. E é, em geral, uma comparação baseada na dor. O que eu tenho, o que eu sou, o que eu consigo, é muito ruim em comparação com o que o outro é, o que o outro tem, o que o outro pode. E aí cria aquela dor horrível de inveja na alma. Por que eu estou chamando sua atenção para soberba e orgulho no versículo 5, para a ansiedade no versículo 7 e para a comparação e inveja no versículo 9? Estou chamando sua atenção não para falar de nenhuma dessas coisas. Essas coisas são só exemplo. Eu quero falar mesmo sobre sobriedade do versículo 8. No versículo 8, Pedro diz assim: sede sóbrios e vigiem, porque o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. É claro que o apóstolo Pedro está usando linguagem figurada. E para você entender a linguagem figurada por trás da palavra sobriedade, você precisa primeiro entender a palavra sobriedade. Sobriedade é o inverso de uma pessoa embriagada. Quando uma pessoa não está embriagada, então ela está sóbria. Quando a pessoa não está escravizada pela embriaguez, então ela tem sobriedade. E o que é a embriaguez, para você poder entender a sobriedade? A embriaguez, na figura de linguagem usada por Pedro, se refere ao indivíduo que não é mais dono de suas decisões, suas faculdades mentais, seu senso crítico, sua capacidade de tomar decisões equilibradas foi afetada por uma substância psicoativa que mexeu com seu sistema psicológico e agora ele não consegue mais decidir por ele, porque o sistema dele não tem mais condição. Uma pessoa embriagada é alguém que não é mais responsável por si mesmo. Por isso, o embriagado é responsabilizado por suas ações de embriaguez no momento em que ele decide se vai ficar embriagado ou não. Uma pessoa que dirige embriagado, por exemplo, e porque ele estava embriagado, alguém morre, ele é um assassino. E eu sei que os defensores dessa pessoa que se importam com ela, que a amam, vão dizer assim: não,
ele não é culpado, porque ele estava bêbado. Quando uma pessoa embriagada diz palavras que ofendem a moral de alguém, que fere a alguém fisicamente porque ele estava embriagado, ele é um criminoso e ele é responsabilizado pelo que fez. E eu sei, as pessoas que se importam com ele vão dizer assim, mas coitado, ele não é culpado, ele só fez isso porque ele estava embriagado. Mas por que essa pessoa embriagada é responsável por suas ações? Porque antes de estar embriagado e fazer as ações, ele tomou uma decisão. Ele tomou a decisão de ficar embriagado. Quando ele tomou a decisão de ficar embriagado, ele sabia que a partir da embriaguez, ele não teria controle sobre suas ações. Então, embora quando ele está embriagado, ele não tem controle, antes de estar embriagado, ele podia não ficar embriagado e escolheu ficar. Quando Pedro diz, sejam sóbrios, ele está dizendo, não fiquem embriagados. E ele está dizendo, você não decide ficar embriagado depois que já está embriagado. Depois de embriagado, o máximo que você pode fazer é entregar o poder da sua vontade para outra pessoa, entregar a chave do carro para outra pessoa dirigir, entregar a direção da sua vida, as decisões para outra pessoa tomar. Mas antes de se embriagar, você ainda é sóbrio e ainda pode decidir, não vou me embriagar, porque depois que eu me embriagar, eu vou fazer coisas das quais eu não me responsabilizo por elas. Pedro está falando disso. Mas registra que Pedro não está falando de embriaguez. Ele não está falando da embriaguez que vem pelo álcool, que vem pela cocaína, que vem por outras substâncias do mesmo nível. Ele não está falando disso. Pedro está apenas usando a embriaguez para falar no sentido figurado de outra coisa. E Pedro está colocando nesse texto uma lista de coisas que pode embriagar a gente de forma figurada, para servir de exemplo de muitas coisas que nos embriagam emocionalmente, que nos embriagam mentalmente, que nos embriagam para a gente não ter mais senso crítico, para a gente não ser mais capaz de tomar decisões sóbrias. E aí, Pedro coloca na lista das coisas que podem embriagar a gente, Pedro coloca orgulho e soberba, e ele coloca orgulho e soberba na conta dos jovens. Orgulho e soberba está entre os jovens ali. Pedro diz assim, jovens, sejam humildes, meninos. Aceitem que quem é mais velho sabe mais do que você. Baixa a cabeça, rapaz, larga de ser soberbo. É disso que Pedro está falando. Mas Pedro não está falando para os jovens apenas. Os jovens são só exemplos que compõem a figura de linguagem que Pedro está montando. Pedro quer mesmo falar sobre soberba e orgulho de quem tem poderes para administrar. Pedro está dizendo que quando você tem poderes nas mãos, e os jovens são exemplo desse poder da força, dessa capacidade de achar que ele sabe mais do que todo mundo, dessa capacidade que o jovem tem de achar que quem está velho está ultrapassado e não sábio, dessa capacidade de duvidar da sabedoria do outro só porque ele tem uma força maior. Essa soberba, esse orgulho, ele é comum quando os seres humanos têm poderes. Poder do dinheiro, poder da inteligência, poder do conhecimento, poder político, poder de governo. Em geral, quando os seres humanos têm poder, eles precisam vigiar para que a soberba e o orgulho não os embriaguem. E do que Pedro está falando? Pedro está dizendo que quando você fica embriagado de orgulho, quando você fica embriagado de soberba, quando você fica embriagado de grandeza, as suas certezas, as suas convicções não são mais norteadas pelo bom senso, são norteadas pelo orgulho, porque a embriaguez chegou e você para de pensar com um raciocínio lógico, com capacidade crítica de olhar para o mundo. Inclusive a cosmovisão, o jeito de entender o mundo ao seu redor fica embriagada junto.
E aí, Pedro está dizendo, não fiquem embriagados, sejam sóbrios. Não deixa que o orgulho, não deixa que a soberba te embriaga. E aí, Pedro vai falar da segunda coisa que também embriaga. A ansiedade, no versículo 7. Pedro diz, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade. A ansiedade também embriaga. E assim como o orgulho e a soberba, a ansiedade domina o coração de um jeito que quando a pessoa está ansiosa, ela para de pensar racionalmente, o senso crítico dela é cancelado, do mesmo jeito que quando uma pessoa enche a cara de cachaça, ela para de pensar direito. A capacidade dela de ler o mundo fica limitada e ela toma posturas e decisões, ela diz coisas que não queria dizer, e quando a embriaguez passar, ela vai se arrepender de ter feito o que fez, de ter dito o que disse, de ter decidido o que decidiu. Paulo está dizendo que quando a ansiedade embriaga a alma da gente, a gente também para de pensar. Pessoas com coração ansioso. E a ansiedade aqui precisa ser explicada com aquele excesso de preocupação com o futuro. E esse futuro com o qual a ansiedade se preocupa pode ser o futuro da semana que vem. Por exemplo, eu não sei se na semana que vem eu vou estar doente. E me preocupar com vou estar ou não vou estar na semana que vem é uma preocupação que vai gerar ansiedade. Essa ansiedade gera uma dor psicológica, uma angústia, um senso de urgência para resolver tudo na marra. E qualquer pessoa que bater na porta e cobrar equilíbrio, cobrar tranquilidade, qualquer pessoa que dizer calma, vai arrumar encrenca, porque o indivíduo já está embriagado. Qualquer coisa é motivo para ele perder a ponta das cordas, porque a ansiedade já o embriagou. Em geral, quando alguém está embriagado de ansiedade, se você quiser arrumar briga, chega perto, toca com calma e diga, Deus está no controle. Arranjou briga, porque a pessoa está embriagada. A embriaguez psicológica faz o indivíduo parar de pensar. Porque a única coisa que ele quer da vida, a única coisa que ele aceita como resposta é me dê garantia de que na semana que vem as coisas vão estar resolvidas. Se você me der garantias, então acaba a minha ansiedade, porque eu não estou mais preocupado com o futuro. Pedro está dizendo, não permita que a embriaguez tome conta de você. Seja sóbrio. A terceira questão que Pedro diz que embriaga está no versículo 9, quando ele diz assim, lembra que os mesmos sofrimentos que você está passando, os seus irmãos ao redor do mundo também estão. Ele está dizendo, quando você se compara e quando você permite que a inveja entre no seu coração, e por favor, não se sinta mal se o Espírito Santo está mostrando inveja no seu coração. Gente, inveja é um sentimento humano, normal, como qualquer outro. Inveja é como ira, inveja é como medo, inveja é como ansiedade. É um sentimento normal, os seres humanos sentem. Mas a nossa cultura pintou para a gente que inveja não é coisa de ser humano. E toda vez que a gente sente inveja, a nossa sensação é que nós nos contaminamos com um vírus alienígena, tem alguma coisa errada com a gente. Mas inveja é coisa de ser humano. Se você está vivo, se você é humano e nunca sentiu inveja, fique tranquilo, vai sentir. É coisa de gente, é coisa de ser humano. E a gente devia tratar a inveja naturalmente. Até porque quando a gente não aceita isso, a gente não conserta, a gente não trata ela, a gente não encara. Porque a primeira coisa que você tem que fazer para tratar a inveja ou qualquer outra emoção que esteja atrapalhando a sua vida é olhar para ela com clareza. É parar de fingir que ela não está dentro de você. Tá, vamos resolver agora que você viu que ela está lá. Então não deixa que o seu medo de admitir que tem essas coisas te faça parar de viver. Inveja é normal. Mas Tiago não está falando da inveja. Ele está falando da embriaguez. Ele está falando de quando a inveja e a comparação com o outro toma o coração de um jeito que o indivíduo para de pensar.
ele fala comparando o outro e mostrando que o outro pode, o outro tem, o outro consegue e eu não consigo, o outro foi, o outro vai, mas eu não fui, não vou. E essa comparação, ele fala disso com tanta dor que chega a espumar o canto da boca, mas ele não consegue admitir que está embriagado. A embriaguez é exatamente essa perda do senso crítico, essa capacidade de me governar. Quando Tiago fala de embriaguez nesses 3 níveis, embriaguez de soberba e orgulho, embriaguez de ansiedade, embriaguez de comparação e inveja. Quando Tiago fala desses 3 níveis, ele não está fazendo uma lista exaustiva. Não está. Tiago está apenas citando 3 exemplos de possibilidades reais de as nossas emoções nos embriagarem. E quando a gente fica embriagado de ansiedade, de medo, de raiva, quando a gente fica embriagado de inveja, quando a gente fica embriagado de orgulho, quando a gente fica embriagado, a gente fica igual uma pessoa que ficou embriagado com qualquer substância que tira a capacidade de pensar direito do ser humano. Essa pessoa embriagada, ela vai dizer coisas que não queria dizer. Ela vai tomar decisões que não queria tomar. Ela vai seguir em direções que não queria seguir. Quando ela perceber, ela está onde não queria estar, porque durante o estado de embriaguez, ela foi seguindo para onde não era para ir. Se você quiser admitir, e quando eu falo de você, não estou falando de você não. Tá bom? Porque, na verdade, tanto para vocês que estão no presencial, quanto para você que está online, essa palavra é só a força do discurso. Eu tenho que pregar a palavra de Deus para vocês, mas eu tenho certeza absoluta que nenhum de vocês tem problema em nenhuma dessas áreas que eu citei. Mas eu preciso pregar a palavra assim mesmo, não é? E se você, força do discurso, lembra, não tem nada a ver com você. Se você já ficou embriagado alguma vez com esses exemplos que Tiago cita, ou com qualquer outro exemplo que eu citei, que não está na lista de Tiago, como, por exemplo, ira, que está na lista de Paulo. Paulo cita uma lista falando de ira, amargura, inveja e outras coisas mais. Se você já ficou embriagado alguma vez, você sabe do que eu estou falando. Na embriaguez, você diz coisa para o outro, que depois que passa a embriaguez, você fica se perguntando como vai consertar o que disse. Porque você sabe que nada do que você disse é o que você acredita. Você sabe que nada do que você disse é o que você pensa. Nenhuma das promessas que fez é real para você. Você só fez aquelas promessas porque estava embriagado. Você sabe disso. Isso é a embriaguez. É essa postura de ser controlado quando emoções, tendências tomam conta de você. Essa embriaguez, Pedro está dizendo assim: sede sóbrios, não fiquem embriagados, não permitam que a embriaguez tome conta de você. Por quê? Pedro está dizendo, por que você não deve ficar embriagado? Pedro nos explica que a razão para a gente não ficar embriagado é que o diabo, ele explica isso no versículo 8, o diabo, o inimigo de vocês, e tanto no grego quanto no hebraico, a palavra inimigo é sinônimo de Satanás. Então, tem 2 nomes para Satanás. O diabo, o Satanás, está escrito ali no texto, anda em derredor, procurando um jeito de te empurrar no buraco. E como ele está falando que é para você ser sóbrio, o que Pedro está querendo dizer é que toda vez que você ficar embriagado, que você ficar fora de controle, Satanás encontrou uma ótima oportunidade para trazer dor e dificuldade sobre sua vida.
O que Pedro está querendo dizer é que do mesmo jeito que uma pessoa embriagada não consegue se defender do jeito certo dos seus inimigos, uma pessoa embriagada emocionalmente vai ser presa nas mãos de Satanás. Mas é mais do que isso. A nossa embriaguez emocional, ela afeta a nossa fé. Eu não sei se você já notou, por exemplo, quando você está cheio de ansiedade, quando seu coração está ansioso porque quer resolver um problema, porque quer que uma situação se ajeite, e alguém traz fé para você, a fé que essa pessoa traz parece irritar. Porque a embriaguez de ansiedade não quer aceitar a fé. Por isso, Pedro está dizendo, seja sóbrio, porque o inimigo vai se aproveitar quando você estiver embriagado para te convencer que a sua fé é loucura, para te convencer que a sua fé não faz sentido, para te convencer a abandonar a fé na prática e transformar a sua fé numa mera hipocrisia, num mero discurso. Porque a fé só é fé se ela for vivida realmente. A fé só é fé se você levar ela para a vida cotidiana. Mas quando você se embriaga, você age à altura dos instintos. Você age sem definir no que você acredita, só age, só fala, só vai atrás, só decide. E tudo que você acredita vai ficando em segundo plano. Quando você volta da embriaguez, tem tanta coisa para colocar nos eixos de novo. Tem tanta gente para pedir perdão e dizer assim, olha, não é isso que eu acredito, a minha fé não diz assim. Eu falei aquilo naquele dia porque eu estava embriagado de raiva, estava embriagado de medo, estava embriagado de ansiedade, estava embriagado de inveja, estava embriagado. Foi por isso que eu falei. É tanta gente para consertar que a maioria de nós prefere não consertar com ninguém e viver uma fé dúbia. Dependendo de como eu estou me sentindo, eu pratico a fé. Dependendo de como eu estou me sentindo, eu pratico a razão das emoções. E aí, Pedro está nos convidando para uma coisa. Ele está dizendo, que tal se você começar a construir sobriedade? Que tal se você começar a decidir que você não vai mais ser escravo das suas emoções, em suas ações, em suas palavras, no seu jeito de agir, no seu jeito de viver? Por quê? Porque o diabo vai usar isso contra você. Porque eu trouxe essa palavra de Deus para nós hoje. Porque, mais do que nunca, nós estamos vivendo tempos difíceis. Tempos nos quais é imprescindível manter a fé e manter a esperança firme. Nesses tempos em que é importante manter a fé e a esperança, todo dia, as circunstâncias batem na sua porta e acordam a ansiedade. Todo dia, a circunstância bate na sua porta e acorda o seu senso de justiça. Todo dia, a circunstância bate na sua porta e acorda a sua raiva, sua amargura, sua comparação, sua inveja. Todo dia acontecem coisas que faz você ter medo. E você se pergunta, é hoje, é agora, será? E aí quando essas emoções vêm, dá uma vontade de se entregar a ela e ficar embriagado. E Pedro está dizendo, ei, sobriedade, fique sóbrio, sóbrio, sóbrio. Semelhante às substâncias que tiram a sobriedade, as emoções que tiram a sobriedade, só podem ser freadas antes de embriagar. Depois que você embriagou, já era. Melhor você terminar a besteira que já começou a fazer e quando você ficar bom, tomar vergonha e mudar de postura para a próxima. A gente não decide depois que a embriaguez já aconteceu, a gente decide antes dela acontecer. A gente decide tomando postura.
que quando tiver circunstâncias difíceis lá em casa, eu não vou permitir que a ansiedade me controle e roube minha fé. A gente decide tomando postura e decidindo que quando alguém aparentemente tiver mais do que eu, puder mais do que eu não vou permitir que a comparação e a inveja me embriague. A gente só evita a embriaguez decidindo antes. Deixa eu te contar uma coisa. Satanás está se aproveitando nesses tempos de pandemia, nesses tempos de guerra. Eu imagino que quem conhece um pouquinho de escatologia e sabe que Israel é o relógio de Deus, quando viu aquele monte de conflito acontecendo entre Israel e o Hamas, somado à pandemia mundial, que a gente pensou que ia acabar no ano passado, aí esse ano teve a segunda onda, e já tem gente falando assim, tem terceira onda, não acredite. Fique em paz. Você não tem que saber se tem primeira, segunda ou terceira onda. Confie em Deus. Você é de Deus com onda ou sem onda. Entendeu? Mas não onda no sentido da embriaguez, porque tem gente que chama embriaguez de onda. Não é dessa onda. Mas independente, Deus é seu Deus e Ele cuida de você. Ele te protege. Ele te guarda. Quem essa semana viu tudo isso acontecendo no mundo, ficou com o coração ansioso pensando, ai meu Deus, é agora. Está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Porque aquele pedacinho de mundo ali, irmãos, é a chave para a Terceira Guerra Mundial. É só a chapa esquentar ali que o planeta inteiro se envolve. Por alguma razão que eu entendo que é espiritual, ali é a menina dos olhos do planeta. E muita gente ficou com medo. Ai meu Deus, é agora. O mundo está tenso, mas você não precisa ficar. Você pode ficar em paz. Sabe por quê? Porque você tem Deus na sua vida. Você pode encostar no colo de papai, deixar papai te consolar, cuidar de você. Sabe qual é a pior coisa que pode acontecer com você? A morte. É a pior coisa. Sabe o que Paulo falou sobre a morte? Ele disse, para mim, viver só presta porque eu estou servindo a Cristo. Porque, na verdade, morrer é lucro. Paulo diz claramente isso em Filipenses capítulo 1. Paulo diz isso, eu preferia partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Irmãos, nem da morte a gente precisa ter medo. Está tudo bem. Deus está cuidando de você. Deus vai fazer dar certo. Daqui a pouco Ele vai fazer. Pastor, como? Não sei. Eu não tenho a menor ideia. E você não precisa saber. Você só precisa tomar uma decisão. Eu não vou deixar as emoções que controlam as circunstâncias do mundo me embriagarem. Eu não vou deixar a embriaguez tomar conta. Eu vou ser sóbrio. Olha a fala de Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 5 a 7. E antes de ler o texto, me deixe te ajudar a entender que esse texto de 1 Tessalonicenses 5, de 5 a 7, Paulo está falando justamente dos últimos dias. Paulo está falando justamente que os últimos dias vão acontecer para a humanidade como um ladrão que invade uma casa. Ele quer dizer, quando os últimos dias chegarem, ninguém vai estar esperando. Quando o arrebatamento da igreja acontecer, quando o anticristo entrar no mundo, vai pegar todo mundo de surpresa, porque as pessoas não vão perceber o que as pegaram. E aí, o apóstolo Paulo diz assim, mas não com vocês. Porque vocês não vão estar dormindo para ser pego de surpresa. E é nesse contexto de vocês não vão estar dormindo que Paulo insere a mesma ideia de sobriedade, a ideia de não ficar embriagado por essas coisas. Olha o que Paulo diz. 1 Tessalonicenses 5, 5 a 7, já fechando, já estou terminando, escuta isso. Vocês todos, diz Paulo, são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos, sejamos sóbrios, sejamos. Paulo diz, sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem na escuridão.
Os que se embriagam na escuridão. Nós, porém, não somos da escuridão, somos do dia. Sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança e da salvação. Paulo traz uma palavra, uma ideia para temperar esse contexto. Paulo traz a ideia de luz e trevas. Paulo está dizendo que quando a gente fica sóbrio, a gente está na luz. Quando a gente se embriaga, a gente vai para as trevas. Palavras de Paulo, se você vai ler o texto, ele está falando disso. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, ele diz assim: irai-vos, mas não pequeis, não permita que o sol se ponha com vocês ainda irado, para que não deis lugar ao diabo. Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27. Quando Paulo diz que se você se embriagar de ira, você vai abrir a porta para o diabo, ele está dizendo a mesma coisa que ele diz aos Tessalonicenses, quando ele diz: nós não somos das trevas, nós somos da luz. Então vamos ficar sóbrios, porque quando nós nos embriagarmos, as trevas vão se aproveitar. É a mesma coisa que Paulo diz, ou que Pedro diz no texto que a gente leu, capítulo 5 de Pedro, quando ele diz: sede sóbrios, porque o diabo está de olho em você. Assim que você embriagar, o seu senso crítico desliga. Sua capacidade de fazer o que não quer fazer, de dizer o que não quer dizer, de operar o que não quer operar, entra em ação. E os demônios começam a te empurrar exatamente na direção daquela pessoa que você não devia dizer aquilo. Exatamente na direção daquela situação em que você não devia decidir aquilo. E é aí que Satanás empurra você na direção de um buraco sem fundo, porque você não pensa mais, você está embriagado. Esses tempos, irmãos, é tempo de você parar de dar ouvido para suas emoções. Pastor, mas eu estou com muita raiva de fulano, hein? Larga essa raiva para lá, pelo amor de Deus. Não é tempo para isso, não. Não é tempo. Não, mas eu estou com muita raiva. Aí você bota a sua muita raiva para fora, magoa a pessoa morre antes de você pedir perdão para ela, e olha você com um baita problemão na alma, escondido aí, porque você falou uma besteira que não é para falar. Não, mas eu vou falar poucas e boas, semana que vem eu me arrependo e conserto com a pessoa. Eu não sei se semana que vem a pessoa vai estar aí para você consertar. Deixa eu te contar uma coisa. O convite de Deus para nós, nesse tempo, é para sobriedade, é para a gente pensar com clareza, é para a gente parar de ser escravo do que sente. A raiva não devia dominar a gente, o medo não devia dominar a gente, a ansiedade não devia dominar a gente, a inveja não devia dominar a gente. Todas essas emoções são humanas e a gente sente elas todo dia. Não tem problema sentir, tem problema se embriagar. Não tem problema que ela esteja presente, tem problema deixar ela mandar em você, deixar que suas decisões sejam tomadas por elas. Nesse tempo, irmãos, o nosso convite é para a fé. É para esperança, é para se manter crendo. E não dá para ter fé, esperança e se manter crendo com a alma embriagada. E você só se embriaga se deixar. Se quando a embriaguez vier, se quando a emoção vier, você tomar postura e dizer: não vou deixar a ansiedade me controlar, não vou deixar o medo me controlar, eu sei em quem tenho crido, e mesmo que ele me mate, eu vou continuar confiando nele. Se você tomar essa postura, a sua emoção não te embriaga. O medo não te controla, a raiva não te controla. Você toma postura diante de Deus e Deus vai fazendo as intervenções. Daqui a pouco, Deus coloca tudo no lugar.